Nós vamos hoje encerrar a nossa série de mensagens de 1 Timóteo. Então, aqueles que não acompanharam as outras mensagens lá no nosso canal do YouTube, tem todas elas, né? Capítulo por capítulo. Passamos do capítulo 1 até o 5 e hoje nós encerraremos com o capítulo 6. Eu vou fazer como da última vez, não vou ler de uma vez, mas a gente vai lendo à medida que a gente for expondo aqui o texto e trazendo algumas considerações sobre isso. Mas antes eu quero mais uma vez orar com você, a oração está sempre em ordem, né? Que o Senhor acolha o nosso coração nesse momento. Pai, consagramos mesmo a nossa vida, consagramos agora esse tempo ao Senhor, Pai, que a adoração ela continue nesse tempo de palavra, Pai, ela não se encerra quando a música acaba, ela continua, porque somos nós que queremos viver uma vida de adoração, Pai. Entregamos esse culto, esse tempo, essa palavra ao Senhor. Alcança mesmo nosso entendimento, alcança mesmo, Senhor, nosso coração, para que assim a gente possa viver uma vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Assim como o Senhor nos ensinou, Pai, nós queremos ser pessoas sensatas, que ouvem as Tuas palavras e as praticam. Pai, nos ajuda nessa missão, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Timóteo é uma carta que tem um tom pastoral. Ela é conhecida como uma carta pastoral, né, ao jovem pastor, ao jovem líder Timóteo. E das cartas pastorais que nós encontramos no texto bíblico, nós temos 1ª, 2ª Timóteo e a carta também dirigida a Tito. E hoje nós vamos aqui ler o capítulo 6 juntos, que é esse momento em que Paulo ele fecha esse primeiro ciclo de instruções a Timóteo. E ele aponta aqui nesse capítulo para 3 áreas muito importantes da vida cristã. Nos primeiros versículos, com uma aplicação um pouco mais para os nossos dias, ele vai falar sobre a conduta do trabalho, né, e as nossas relações sociais, como ele já tinha falado aqui no capítulo 5, que a gente já tinha visto também, sobre como lidar com a igreja. Vocês se lembram, né? Os mais velhos como pais, os mais novos como irmãos, né, se compreendendo como uma grande família que honra, né? Esse é o princípio das nossas relações, a honra. Ok? Então, nesse primeiro momento, ele vai falar sobre, mais uma vez, conduta, relações. Depois ele volta no versículo 3 até o 10 para falar sobre os falsos mestres, como se não tivesse falado nada até aqui. Ele precisa reforçar e garantir que o Timóteo entendeu essa questão. E não só sobre os falsos mestres, mas sobre os falsos amores. Falando sobre o amor ao dinheiro, a gente vai ver isso daqui. E por fim, lá no final ele começa a falar sobre o chamado a nível pessoal de Timóteo e da igreja para viver o ministério da piedade, do contentamento. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, recomendo fortemente que você, se puder, né, obviamente, veja as outras palavras, lembre no coração, olhe as suas anotações. Sempre falo para ficar com a Bíblia aberta e, se possível, ter anotações, para você lembrar aquilo que Deus falou com você, né? Porque certamente aqui eu estou ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração, mas enquanto a gente vai fazendo isso, Deus vai ministrando coisas aos corações de vocês, coisas que vocês podem passar adiante, né? Então, olha, eu sempre faço esses resumos e a minha esposa, a Júlia, fala assim, você sempre volta muito, mas é que eu acho que é importante para a retomada do nosso entendimento. Brevemente, capítulo 1, falsos mestres estão arrebentando com tudo, trazendo como se fosse um câncer para a igreja, né, e corroendo a saúde da igreja. E aí Paulo fala assim, olha, mas eu dou graças a Deus porque ele nos alcançou. E por isso, Timóteo, você pode agora combater o bom combate. Ok? E aí ele começa no capítulo 2 dizendo como combater o bom combate. Oração. Orem por todos. Homens, orem com as mãos santas erguidas. Mulheres, da mesma forma, tomem cuidado com o seu coração. Não deixe a aparência ser maior do que o coração, as obras de piedade. Capítulo 3 ele fala assim, então vamos organizar isso aqui melhor. Como devem ser os pastores, os presbíteros, como devem ser os líderes, os diáconos. E aí ele vem e fala assim, olha, você precisa entender tudo isso porque nós estamos falando da igreja de Deus. Nós falamos a semana passada, a igreja de Deus é a coluna e o fundamento
da verdade. Podem vir tempos difíceis, podem vir terremotos, mas o que prevalece são as colunas e os fundamentos. O resto cai, mas a coluna e o fundamento prevalece, permanece, porque assim o Senhor tem nos colocado dessa maneira diante desse mundo que nós vivemos. Essa é a igreja de Deus. No capítulo 4, ele fala sobre a fidelidade ao ministério. Eu sei que tem um tom muito pastoral para quem tem um chamado, uma vocação pastoral, mas eu disse para vocês que todos aqui receberam, por causa da generosidade de Cristo, um dom, um talento para colocar à disposição do Senhor. Então essa exortação à fidelidade é mediante aquilo que você tem nas suas mãos, né? E aí no versículo 5, que é o último aqui antes desse que a gente vai ler hoje, ele fala sobre as relações dentro da igreja. Então já estabeleceu liderança e agora ele fala sobre como se devem ser as relações, o princípio que rege, honra. Então honra os mais velhos, honra os mais novos. Com as mulheres ele fala especialmente, trate elas com pureza, né? Tem todo esse tipo de cuidado. Com os grupos mais necessitados, mais carentes, ele fala sobre as viúvas, que nesse tempo aqui no começo era o grupo mais vulnerável. Diz para vocês, a gente está num contexto de guerra, um contexto de serviçais do rei, do imperador, trabalhos complexos para os homens, não tinha EPI na época, não tinha nada dessas coisas que protegiam um pouquinho mais a vida, e os caras morriam mesmo, e muitas eram as viúvas. E a igreja tinha uma responsabilidade, não só com elas, mas com os órfãos, né? E aí agora a gente chega aqui no versículo 6, no capítulo 6, ele vai falar sobre mais um tipo de relação daquele tempo, que a gente vai também trazer uma aplicação para o nosso tempo. Então, leia comigo capítulo 6, versículos 1 e 2, que nos dizem assim: Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Nós estamos falando de um contexto muito diferente do nosso, certo? A gente está falando de um tempo em que os historiadores estimam que 1/3 da população, isso é muito, se parar bem pensar, de 100 pessoas, 33 eram escravas. Né? 1/3 da população era submetida a isso. E a escravidão desse tempo ela é um pouquinho diferente do que a gente imagina da história do Brasil, essa escravidão aqui das Américas, né, nas Américas. A gente tem um contexto muito diferente. Se dava por conta, por exemplo, de uma dívida que a pessoa tinha com o outro, e quando não podia pagar, ela tinha que prestar um serviço para essa pessoa, se tornando o seu súdito, o seu servo, né? Algumas pessoas eram tomadas também como posse mesmo, né? Não vou também passar pano e dizer que não era um contexto escravagista, porque era, mas eu quero só trazer para vocês que a ideia ela é diferente daquilo que a gente pensa imediatamente ao falar sobre escravidão. Né? Era uma escravidão que esses servos, eles normalmente moravam ali nas terras dos seus senhores, né? Comiam ali com eles de sua comida, né? O trato era um pouco diferente. E como nós estamos falando de um cristianismo que está nascendo, era um movimento que não tinha ainda forças para começar um movimento de abolição da escravatura. Mas os princípios do reino, na medida que expandiam e avançavam na cabeça do povo, ia com certeza chegar até isso. Infelizmente demorou muito, né? Em alguns contextos, em alguns lugares, mas isso aconteceu. Né? Paulo aqui então está falando sobre servos, né? E nós temos um ponto delicado, como eu estava dizendo, porque, como eu disse para vocês, o cristianismo não começa com um movimento revolucionário que busca destruir a ordem social do império, né? Mas, como estava dizendo, como um movimento que semeia princípios. E aqui é semeado um princípio no coração desses servos. Ele diz assim, olha, servos, vocês devem honrar os seus senhores. Por quê? Se vocês são convertidos,
vocês têm um compromisso com o Evangelho. O nome do Senhor ele não pode ser blasfemado ou difamado. É isso que está escrito aqui. Não é no primeiro versículo? Servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, ou seja, o princípio da honra nas relações aqui também, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Eu sei que é extremamente complexo a gente lidar com isso daqui, a partir do nosso entendimento da nossa cabeça. Mas alguns conceitos que nós temos hoje, e entendimento que nós temos hoje, a gente não consegue aplicar diretamente há 2000 anos atrás, porque não tinha naquela época, não funcionava naquela época, e seria um grande erro que a gente chamaria de anacronismo. É quando você tenta atribuir a um tempo diferente do nosso, algum princípio, algum valor que nós temos nos nossos tempos. Como, por exemplo, essa ideia de machismo e feminismo, e dizer que a Bíblia é machista, é completamente... não funciona, porque você tem esse conceito agora, de um livro que foi escrito há um tempo atrás. É lógico que a gente observa princípios, né, que podem soar dessa maneira e tudo mais, só que a gente não pode, sabe, colocar selos de movimentos, de coisas que nós temos agora no contexto bíblico. É mais isso que eu quero trazer um entendimento para vocês, para não parecer que, nossa, o pastor está defendendo aqui a escravidão e a Bíblia também. Porque não é essa a realidade. E ele está falando assim, olha, vocês estão submetidos a isso. Então vamos tentar viver da melhor maneira possível isso. Honrem os seus senhores. Honrem os seus senhores. Tenham bons relacionamentos. Porque assim, o nome do Senhor, o princípio do Evangelho não vai ser blasfemado. Né? E Paulo ele não está fundamentando essa obediência, esse serviço, em razões políticas, sociais. Ele está fundamentando essa obediência no Evangelho. Ele está dizendo, ó, por causa do Senhor, você se dedica bem nos seus relacionamentos. Não é por causa da política da boa vizinhança, não é por causa da submissão porque você no nível de hierarquia está abaixo, não. Por causa do Senhor. Perceba quando o porquê muda, a motivação muda, as coisas são muito diferentes. Uma coisa é quando você tem que fazer algo porque você é obrigado, porque é a política da empresa, porque é a política da escola, do serviço que você está. Outra coisa é quando você faz por amor a Cristo. Né? Aquilo ganha uma força, uma proporção no seu coração que é muito diferente. E não só nas relações, mas em tudo. Eu tenho, em alguns aconselhamentos, falado para as pessoas que existe um grande problema nosso, na luta do nosso pecado, que muitas vezes a gente luta porque a gente entende que é errado e a gente está tentando fazer isso com as nossas próprias forças. Mas quando a gente faz com a motivação de que é por amor ao Senhor, aí o nível da minha força não é a força que eu tenho, mas é do amor que eu tenho pelo Senhor. É do quanto eu amo o Senhor. E quanto eu amo é fruto de quanto eu sou amado. E nós somos amados de modo extraordinário. Então a paciência que eu devo ter nas relações não é em função da hierarquia estabelecida, da política da empresa, agora estou trazendo um pouco mais para os nossos dias, ok? Não é por causa do lugar que eu estou, do que a pessoa pode me oferecer. Mas a paciência, o amor, o cuidado com as palavras e tudo mais deve ter como motivo, como razão, o Evangelho que nos alcançou. Somente assim a gente consegue viver aquilo que Paulo fala lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, Paulo chega em Atenas e ele diz assim, pelo Senhor nos movemos, por Ele nós existimos. Ou seja, é pelo Senhor que nós somos quem somos. Consequentemente, se é por Ele que nós somos quem somos, é por Ele que nós falamos o que falamos, fazemos o que fazemos. Esse deve ser o princípio que rege as nossas relações. O amor ao Senhor, para que o Evangelho não seja difamado, para que o Evangelho não seja blasfemado. Entenda uma coisa, você representa Cristo. Você é uma testemunha de Cristo.
Então, o seu agir, o seu falar, as suas relações, elas não podem ter mais como fundamento nenhuma outra coisa, a não ser Cristo. É Ele que tem que reger realmente tudo que nós somos e que nós fazemos. Né? Então, esse aqui é um princípio que, lógico, ele está falando aqui sobre os senhores e os servos, mas que a gente pode trazer para o contexto nosso de trabalho, para o contexto nosso familiar, enfim, os contextos que nós estamos inseridos, principalmente se você tem um chefe que é difícil com você. Né? E tem algumas pessoas que até esboçam já um sorriso no rosto assim, é verdade. Quando você tem alguém que é complicado, o princípio não tem que ser a mesma medida dessa pessoa, mas a medida do Evangelho. Medida do Evangelho. Eu acho que aqui ainda não contei, mas tem uma história muito interessante, que ela fala sobre um monge, é uma história oriental, tá? E eu vou só explicar ela e mostrar como Cristo já falou isso muito antes desses caras. A história de que um monge, ele estava na beira de um rio com os seus seguidores, e a história diz que ele vê um escorpião se afogando. Nada a ver, né, gente? É só história, tá? Porque é bizarro a gente pensar nisso. E ele vai lá e pega o escorpião, põe em terra seca, e o que acontece? O escorpião vai lá e fere ele. Aí ele sente dor e nisso ele dá um tapa sem querer no escorpião que volta pro rio e ele entra lá de novo, pega um graveto. Aí assim, agora ele tira o escorpião, não com a mão dele, mas com um graveto, coloca na terra e o escorpião vai embora, nem agradece, nem nada, e simplesmente segue o seu caminho. Ele volta para os seus seguidores e ele fala, os seguidores dele falam assim, cara, por que você fez isso? Você sabia que o escorpião ele ia te ferir. Ele falou assim, é justamente por causa disso que eu fiz o que eu fiz. Ele disse, como assim? A natureza dele é me ferir, mas a minha natureza é ajudá-lo. Então, a gente não faz para os outros aquilo que eles merecem, mas aquilo que eles precisam. Segundo a natureza que nos foi dada agora por causa de Cristo. Esse é um conto oriental, sei lá, de alguns séculos atrás. Mas Jesus já falou sobre isso em João capítulo 13. Ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Agora, se eu sou o Senhor, se eu sou o Mestre, eu lhes dei exemplo para que assim como eu fiz, façam vocês também. Lembre-se, Jesus lavou o pé de um traidor. Então, a natureza do traidor não muda a natureza de Jesus. A natureza do seu chefe, a natureza da pessoa que convive com você e que é difícil, não deve mudar quem você é. Porque você foi alcançado pelo Espírito, alcançado pela palavra. E é a partir desse lugar que você se relaciona com as pessoas. Lembrando, esse é um lugar de perdão, esse é um lugar de graça, esse é um lugar de misericórdia. Esse é um lugar em que nós damos para as pessoas aquilo que elas precisam e não o que elas merecem. Porque se fôssemos dar aquilo que elas merecem, muitas vezes seria umas coisas bem difíceis, né? Então, é esse princípio que está regendo aqui as relações que a gente pode trazer também para a nossa vida. E ele diz assim, olha, o Evangelho ele transforma então o nosso coração. E a partir daí transforma a sociedade. É sobre isso que ele está falando, gente. O crente ele tem que viver com excelência. Seja como empregador, seja como empregado, né? Sabendo que o seu comportamento reflete o caráter de Cristo. Né? Ele está falando principalmente se o seu Senhor também for cristão. Porque você tem ali um irmão. E um irmão que muitas vezes pode ser difícil. Quem não tem irmãos difíceis, né? Quem tá aí quem tem irmãos, né? Sabe como é que é lidar com os irmãos. Mas ainda assim a gente deve tratá-los com honra, com respeito. E agora então Paulo muda o assunto. Tá no mesmo capítulo, mas lembrando vocês, os capítulos, o texto original não é escrito com capítulos, tá? É um texto corrido, é uma carta, e os capítulos são só para a gente se localizar. Então vamos ler agora do versículo 3 em diante. Ele diz assim, ele volta a falar sobre os falsos mestres. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso, não entende nada,
mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Até aqui. A gente já tinha lido esse texto aqui juntos, mas Paulo está retomando aqui o assunto dos falsos mestres. Ele está dizendo, olha, se alguém está ensinando outra coisa, você precisa tomar cuidado. Porque em nada essa pessoa concorda com essa palavra que é sã, que é saudável e traz saúde para a igreja. Em nada essa pessoa concorda com o ministério da piedade. Na verdade, olha só o que Paulo fala. Eu disse para vocês que na medida que Paulo vai escrevendo a carta, vai chegando no final, ele vai ficando mais bravo, né? Ele diz assim, olha, essa pessoa é orgulhosa, não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões, brigas a respeito de palavras. Não sei se vocês percebem, mas esse texto ele descreve muito bem muito do que nós temos vivido hoje, principalmente nas redes sociais. Pessoas que rejeitam completamente o ensino de Cristo, não têm como o evangelho como o princípio, a base das suas relações, e acham que sabem de muitas coisas, se tornando orgulhosas, muitas vezes, sem, às vezes, nem mesmo entender direito o que elas mesmas estão propondo. Eu não sei se vocês já conversaram com algumas pessoas, mas eu já conversei com uma pessoa que eu lembro que ela começou a me falar um monte de coisa, e o que ela estava fazendo era completamente contrário ao que ela estava propondo. Eu falei assim, cara, nem você está entendendo aquilo que você está falando. Está falando assim, ó, pessoas que têm um desejo doentio por discussões, brigas, é desse lugar que nasce inveja. É desse lugar que nasce provocação. É desse lugar que nascem difamações, polêmicas. E olha só, eu gosto das palavras. A gente precisa sempre entender que as palavras elas foram escolhidas para estar aqui. E ele diz, polêmicas sem fim. Sabe aquele sentimento de que é polêmica atrás da outra, não acaba nunca? Essa polêmica e agora tem uma outra polêmica e uma outra polêmica e uma outra... E parece que a gente vive uma vida em torno das polêmicas, né? E hoje você tem gente que a profissão dela é comentarista de polêmica. Tem gente ganhando muito dinheiro com polêmica sem fim. Eu acho que como igreja a gente tem que se posicionar diante de algumas coisas. Na semana passada nós falamos sobre algumas questões. Mas a gente não pode viver em função das polêmicas, porque elas nascem desse lugar de orgulho. Elas nascem desse lugar das pessoas que têm desejo doentio por discussão e por briga. Então, se a gente se alimenta de polêmicas, a gente está se alimentando dessa fonte, das discussões e das brigas. E ele diz, a mente dessas pessoas é pervertida. A mente dessas pessoas está privada da verdade. E ela supõe que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui para mim é o que mais pega hoje em dia. Pessoas que fazem da piedade, pessoas que fazem do evangelho, pessoas que fazem da pregação da palavra fonte de lucro. E aí o texto continua e ele vai rebater justamente essa questão da fonte do lucro. Ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele coloca aqui uma observação e ele continua, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Percebam, o texto ele não está falando de todas as pessoas,
mas ele está falando aqui sobre falsos mestres, que pressupõem que tem o ministério da piedade e fazem da piedade fonte de lucro. Você está falando que alguns desses, por causa desse desejo de quererem ficar ricos, versículo 9, eles caíram em tentações, caíram em armadilhas, desejos insensatos, que não só feriram a própria vida, mas que levaram outras pessoas a afundar na ruína e na perdição. Olha só. Não feriu somente ali o próprio coração desse ministro, dessa pessoa, mas passou a levar outras pessoas para um lugar de insensatez, para um lugar de perdição, um lugar de ruína. Ele está dizendo, olha só, ministros, vocês precisam entender que a piedade é sim fonte de lucro, mas é lucro com contentamento. É um lucro de alguém que está entendendo que, tendo que vestir, tendo que comer, está tudo bem. Esteja contente. Você não trouxe nada para esse mundo, você não vai levar nada dele. Então ele está trazendo essa orientação sobre o perigo do amor à riqueza, do amor ao dinheiro. Né? É um contraste aqui com a falsa piedade. A piedade verdadeira, ela tem contentamento. Ela se contenta só no ministério da piedade. Não estou dizendo que quem ensina, quem ministra, não é digno do seu salário, porque a gente viu isso no capítulo 5, que é. O texto fala sobre isso. Mas ele está falando sobre aqueles que querem além do que precisam, além do que é devido, que não são contentes. Ele está dizendo a piedade com contentamento, essa sim é a grande fonte de lucro. E tem uma palavra aqui que é bem importante, né? A palavra contentamento, no grego, é a palavra autarkeia. E a gente precisa entender algumas aplicações desse tempo. Né? É uma palavra que, para os filósofos estoicos, né, os filósofos dessa época, representavam autossuficiência. Ou seja, o ministério da piedade, ele é um ministério de autossuficiência. Cristo é suficiente. O ministério em si é suficiente. Né? Paulo está falando sobre dependência de Deus. A gente fala sobre isso hoje, né? Você precisa depender de Deus em tudo na sua vida. É isso aqui. Contentamento, autossuficiência, dependência. Né? O evangelho é autossuficiente, a nossa dependência desse evangelho, desse Senhor. Porque o crente ele não pode encontrar satisfação em si mesmo. Ele sempre vai buscar algo mais, se depender dele mesmo. Mas o Senhor é aquele que supre todas as coisas. Paulo está falando sobre a transitoriedade da vida. Está falando sobre a gente não se apegar, porque a gente não trouxe nada, a gente vai voltar sem nada. Vocês se lembram de Jó? Quando ele fala assim, olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu. Jó, capítulo 1, logo no primeiro capítulo. Isso aqui é um eco dessa mentalidade de Jó, aqui na teologia de Paulo. Ele diz assim, olha, se você tem o necessário, você deveria estar satisfeito. Aí a gente precisa tomar um grande cuidado, porque alguns talvez defendam isso daqui como uma ideia de que então o crente não pode ser rico. O crente ele só pode ter aquilo que ele tem, que é necessário e ponto. Na verdade, não. A gente tem que entender que o Senhor vai nos dar aquilo que Ele quiser nos dar. A medida vem do Senhor. Alguns Ele vai dar um pouco mais, porque Ele sabe que Ele pode confiar a essas pessoas para a sua obra também. John Wesley ele falava o seguinte, ganhe o máximo que você puder, doe o máximo que você puder. Né? Ele falava sobre algumas pessoas que teriam muito e poderiam doar muito também. Ele mesmo foi um homem que ganhou recursos e doou muitos recursos. Não estou falando que você não pode ter nada para você, claro que você pode. Mas ele está falando sobre os perigos do amor ao dinheiro que muitas vezes vão conduzindo o coração de algumas pessoas. Ele não diz que o dinheiro é mau. Não é isso que o texto está dizendo. Como algumas pessoas leem e interpretam, né? Você não pode ter dinheiro, não pode... Não. Mas ele está falando que o amor a esse dinheiro é a raiz de
muitos outros males, de todos os males. Né? Aqui o texto está falando sobre um apego ganancioso. Eu sei que é um assunto delicado, né? A gente fala sobre dinheiro no púlpito. Mas é importante a gente falar porque as nossas finanças, elas precisam ser regidas também pelo Espírito. Não só as nossas relações. Mas o crente ele tem que ser sensato nas suas finanças. Ele tem que ser sensato na maneira como ele constrói a sua vida. E para construir sua vida você precisa de recursos. Então a gente precisa entender o que a palavra está dizendo. Olha, não seja apegado a ponto de ser ganancioso. O problema não está em você possuir, mas onde está o seu coração. Isso começa dos ministros, mas serve também para a igreja. E Paulo está falando que muitos se perderam nessa busca. E aí eu vou para além dos ministros, a gente levando para as pessoas de maneira geral. Quantas famílias não foram destruídas por causa de cobiça, de ganância? De pessoas que quiseram tanto, e quiseram tanto, e quiseram tanto. E muitas delas não deram atenção para os seus filhos, porque tudo que faziam era trabalhar, 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 fazer, fazer, fazer. Muitas famílias foram destruídas por causa disso. Quantos ministérios não naufragaram também por pastores que tiveram amor a riquezas? E aí o amor às riquezas foi a raiz de muitos outros males na vida dessa pessoa também. Então, tanto nos ministérios quanto nas vidas pessoais, o apego desenfreado ao dinheiro e aquilo que ele pode nos dar não é a maneira como Deus espera que vivamos. Na verdade, Deus estabeleceu para nós alguns princípios em relação ao trabalho. Ele diz, trabalhem sim, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas saibam que vocês precisam descansar. E quando ele fala de descanso, a palavra descanso no hebraico ali, nos primeiros capítulos do Gênesis, ela fala sobre um desfrutar, desfrute. É o desfrutar do fruto do seu trabalho. Tem gente que trabalha e trabalha e trabalha tanto que não consegue nem aproveitar, né, do fruto do seu trabalho. Né? E a gente precisa pensar, conduzir a nossa vida para uma coisa importante. A gente tem que entender que a nossa fonte de provisão não é um CNPJ, mas é Deus, é o Senhor. A gente precisa viver nessa segurança. Não é o seu esforço, não são as pessoas com quem você trabalha, não são os seus pagadores, mas é o Senhor. E o Senhor, ele pode abrir portas que ninguém mais pode abrir. Assim como ele também fecha muitas para que a gente não volte a abri-las. A gente precisa acreditar muito nisso. Esse texto aqui, ele tem muitas aplicações a níveis pessoais importantes para a nossa vida. Né? Algumas delas que eu estou trazendo não são nem diretamente do texto, mas eu achei importante falar sobre isso, uma vez que a gente já chamou o assunto. Né? Então vejam só, sobre as relações, não só pessoais, mas com a nossa relação com os nossos recursos. O Senhor, ele está preocupado que a gente cuide disso também. Né? E aí, ele continua aqui o texto, olha só. Ele diz, né, várias pessoas se desviaram por causa disso e, olha só, final do versículo 10, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Essa vida levou eles a uma vida de tormento. E agora a partir do versículo 11. Eu gosto muito do texto bíblico quando ele faz isso, quando ele começa com um mas, um porém, um portanto. Ele está mudando a jogada. Ele está falando, mas você, Timóteo, você que é homem de Deus, eu quero convidar você a se colocar nesse lugar também. Você, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo
há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível e que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. É isso que nos diz o texto. Depois de expor os perigos, Paulo se volta a Timóteo e fala assim, olha, a sua vida tem que ser diferente. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. E eu me incluo nisso. Nós precisamos ser diferentes. Existe um curso que conduz as pessoas. Ter mais, fazer mais, ganhar mais, alta performance, isso e aquilo, conquistar, 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 conquistar e fazer e ser e ter influência. Existe um curso que conduz as pessoas. E Paulo ele fala para Timóteo assim, olha, mas você, homem de Deus, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso. O que é fugir, gente? É correr no sentido contrário. Se o perigo está vindo de lá, para você fugir, você tem que correr para o outro lado, para uma outra direção. Então, se tem um curso que está te levando para esse lugar, e não é o curso da palavra de Deus, ele está dizendo que você tem que fugir. Você tem que sair disso. E é difícil muitas vezes. É complicado. Porque ele nos puxa com muita força. Não sei quantos aqui já tiveram, ou já ouviram falar disso, né? Quando você vai no mar, eles têm aqueles... Eu até esqueci o nome agora. Ah, isso, essas correntes que às vezes puxa, sabe, a pessoa que está nadando ali, o banhista. E não adianta você querer nadar contra ela, você tem que sair de lado, de lateral, para você poder conseguir voltar e aí sim voltar para a praia. É basicamente isso. É uma corrente tão forte que não adianta você nadar contra ela. Você tem que sair de lado. Você tem que fugir dela. Porque nadar contra ela, você está na direção dela. Você está ali. Você está no meio daquela bagunça toda. Mas você tem que fugir. É mais ou menos isso daqui que Paulo está falando. Olha, saiam. Foge dessas coisas porque você é um homem de Deus. Você foi alcançado pelo Senhor. Você tem que seguir algumas coisas. Você tem que seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Mais uma vez ele traz aqui a ideia. Você tem que combater o bom combate. Você tem que tomar posse da vida eterna. Porque você foi chamada para essa vida. E quando a gente fala de vida eterna, eu não estou falando só, sabe, gente, da vida nos céus com o Senhor e os anjos. Não estou falando dessa vida apenas. Mas a gente sabe que para o crente a vida eterna já começou. No momento em que Jesus diz assim, a vida eterna é essa, conhecer a Deus e ao Senhor Jesus. João capítulo 17, depois leiam. Nós já morremos para nós mesmos e já começamos essa vida, né? E que um dia a gente só vai depois reinar com o Senhor. Então os princípios desse lugar, onde reinaremos com o Senhor, precisam reinar a nossa vida agora, hoje. Então quando ele fala de tomar posse, gente, não é, sabe, toma posse da sua bênção, não é isso. Ele está falando assim, olha, passe a viver em conformidade com a vida eterna que você herdou. Passe a viver em conformidade com os princípios desse reino eterno de justiça, de amor, de piedade, de tudo isso que ele descreveu aqui, de mansidão. É nisso que você tem que se empenhar, você tem que combater o bom combate nesse sentido. E como é difícil, gente. Como é difícil. Porque não se trata só de uma vida de fugir do pecado e das dificuldades, mas uma vida de correr atrás da virtude. Eu disse para vocês, não sei se foi na última semana ou na anterior, de que não basta só não fazer o mal. Nós somos chamados a fazer o bem. Não basta só não mentir. Você tem que falar e propagar a verdade. Não basta só não fazer algo que nós consideramos ruim, pecaminoso ou alguma coisa. Você tem que fazer o contrário daquilo. É uma vida ativa. Não basta só ser inimigo de conflitos. Você tem que ser um promotor da paz. É muito diferente a pessoa que é pacífica e o pacificador. A pessoa pacífica é aquela que, eu sou paz e amor, eu tô na minha, eu tô tranquilo.
Não quero briga com ninguém. Né? E muitas vezes isso é uma atitude não só da pessoa ser tranquila, mas é até mesmo uma atitude covarde. Agora, o pacificador é aquele que intencionalmente promove a paz. Nós somos chamados intencionalmente a promover as coisas do reino. Não é só amor, paz, alegria, perdão e ok, guardo tudo isso. Eu preciso promover isso. Nisso está o nosso bom combate. Né? O Martin Lloyd Jones, que é um pregador muito famoso do século passado, eu até anotei a frase dele, ele diz o seguinte: olha, o cristão, ele não deve se surpreender com a luta, mas se alegrar porque está no exército certo. A gente não precisa se assustar nem se surpreender com as dificuldades, com as lutas, mas se alegrar por estar no lugar certo. E aí Paulo vai ancorar essa exortação dele na postura de Cristo diante de Pilatos, que permaneceu fiel mesmo diante daquele que o levaria até o caminho de morte. Então, o exemplo de Jesus é o nosso exemplo de perseverança também, é o nosso exemplo de vida com o Senhor. E aqui Paulo encerra esse finalzinho aqui, né, com o que nós chamamos na teologia de doxologia, nesse finalzinho que a gente leu aqui, olha, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu, nem é capaz de viver, né? A ele honra e poder eterno. Isso se chama doxologia. Doxologia tem a ver com a atitude de atribuir glória ao Senhor. Uma das características que nós carregamos como igreja é ser uma igreja doxológica. Em tempos de tantas igrejas performáticas, né, a gente quer ser uma igreja doxológica. O nosso objetivo não é a performance. Embora a gente também tenha que ter cuidado com o que acontece, com o que é feito, com o serviço, com a excelência, mas esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é a doxologia, a glória atribuída ao Senhor a partir de tudo aquilo que ela faz. Né? E aqui a gente vê diversos textos doxológicos no texto bíblico, e esse é um deles, né? Por isso eu quis trazer o termo, porque é importante para o nosso entendimento. E agora aqui os conselhos finais. Versículo 17. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, juntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdade, da verdadeira vida. E você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Temos aqui um apelo final, né? Os conselhos aqui finais de Paulo, mais uma vez, não demonizando a riqueza, porque ele sabia que ele estava lidando com uma região que era de pessoas abastadas. A igreja de Timóteo, a igreja de Éfeso, é uma região rica, então ele sabia que tinham ricos, pessoas com posses dentro da igreja. Ele não está falando contra isso, ele só está dizendo como viver piedosamente sendo rico. E a ordem é clara, não sendo orgulhoso, não confiando nas riquezas, mas em Deus, porque a riqueza é instável. É essa palavra que ele usa aqui. A riqueza é instável, mas Deus é eterno. Deus não muda, Deus é o que é, permanece sendo quem Ele é. Não há instabilidade nenhuma em Deus. Nenhuma. Enquanto nós vivemos tempos em que hoje o nosso dinheiro vale, amanhã não vale mais. Instabilidades, instabilidades. E ele diz, então, como vocês devem viver? De maneira generosa, prontos a repartir, vivendo essa vida de comunhão, de partilha. Né? Como nos é orientado aqui já nos versículos anteriores. E assim ele termina, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite os falatórios inúteis, não entre em qualquer conversa. Os falatórios inúteis, profanos, você pode evitar.
Porque tem gente chamando de conhecimento coisas que eles nem entendem. Tem gente chamando de conhecimento coisas que só fizeram elas se desviarem da fé. Fuja dessas coisas. Guarde seu coração. E é aquilo que a gente também tem que tomar para nós. Então, esse texto, ele nos lembra de que a vida cristã ela é marcada por tensões. A gente falou sobre tensões. Primeira, as tensões do trabalho e da sociedade, as relações. E a gente tem que ser marcado pelo evangelho mesmo, para poder viver de maneira saudável diante desse mundo. Uma outra tensão, o dinheiro, é uma grande tensão nas nossas vidas, né? Para quem tem muito e para quem tem pouco, né? Sempre, se está no lugar errado, falta contentamento. E a falta de contentamento gera ganância. E também o texto fala sobre, no final das contas, aqui o combate, essa batalha de perseverança e fidelidade. São as coisas que hoje a gente traz para o coração, entendendo de que a verdadeira felicidade, ela não está na abundância de bens, mas no coração que descansa em Deus. A verdadeira felicidade não está em ótimos relacionamentos, mas num coração que descansa em Deus. A verdadeira felicidade não está no sonho se concretizando, mas num coração que descansa em Deus. Agostinho, importante pensador do século IV, ele diz algo que é talvez a minha frase favorita no mundo. Ele diz assim: inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. E essa é a verdade que a gente precisa carregar. Os bons relacionamentos, o dinheiro e tudo mais vão fazer com que o nosso coração permaneça inquieto. E ele vai permanecer inquieto enquanto não repousar e descansar no Senhor. E hoje a minha oração é essa, que você encontre descanso no Senhor. Talvez você esteja aqui só pela graça. Talvez você esteja aqui, mas com a sua cabeça cheia de coisas, cheia de preocupações. Como é que eu vou lidar com aquilo essa semana? Eu lembro que eu vivi uma época na minha vida que eu não queria dormir porque eu não queria acordar e no dia seguinte ter que lidar com alguns problemas do trabalho. Sabe, eu tentava dormir o mais tarde possível porque a sensação que dava era de que eu ia ter mais tempo para ficar descansando. Talvez você esteja numa situação parecida com essa, não só sobre trabalho, mas sobre relacionamentos, finanças, eu não sei. E hoje o convite do Senhor é para que você encontre descanso nele. Quero te dar um tempo para você orar, agora individualmente, colocando a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Tenha esse tempo de oração em nome de Jesus.